Olá, terceiro ano, tudo bem? Chegou sexta-feira, né? Isso, cheirinho de fim de semana, mais descanso. Só que antes disso, nós vamos assistir a nossa aula de matemática, tá certo? Então, hoje, dia 8 de outubro de 2021, vamos falar de multiplicação. Exatamente. Hoje nós vamos aprender matemática, vamos praticar muito mais, vamos resolver mais questões, tá certo? Com a multiplicação. Eu sou a professora Cíntia Cavalcante e convido você a ficar comigo até o final dessa aula. Hoje nós, como eu falei, nós vamos o quê? Resolver questões. E antes de iniciar a nossa aula, nós vamos pegar todos os materiais necessários. Isso mesmo, lápis, caderno, borracha, apontador, certo? Não esqueçam de nenhum detalhe, cadernozinho de borrão, tá bom? Porque vocês vão fazer as questões e eu volto só pra gente corrigir, não vou resolver questão pra ninguém não, tá certo, galerinha? Vocês já aprenderam, nós já aprendemos toda essa semana a tabela, a multiplicação, já fizemos várias formas de como multiplicar, já fizemos jogos também, né, isso? Então aprendemos a matemática até com joguinhos para passar mais um tempo, para ser mais divertido, tá certo? Aprender a matemática é bem divertido também, tá bom? Não é só cálculo e essas loucuras não, tá? A matemática é muito bom, é muito gostoso, é muito conhecimento, tá certo? Então, pegue o material todo de vocês e nós vamos já iniciar as nossas questões. Então vamos lá, terceiro ano, vamos dar início, certo? Nós estamos falando durante toda essa semana de multiplicação, do qual nós fizemos muitas práticas. E o nosso sinalzinho de multiplicação é o quê? É esse X, né? Isso que nós já aprendemos. Quando nós vamos montar as nossas continhas, a gente sempre tem que colocar o sinalzinho para a gente saber se nós estamos falando de adição, que é esse daqui, sinalzinho de mais, de subtração, de multiplicação, que é o que nós estamos estudando. Depois nós vamos estudar isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Então vamos aprender juntos? Olha só. Primeira questão. A família de Isis foi fazer um lanche. Ao todo foram 19 pessoas, sendo 7 adultos e 12 crianças. O valor gasto por pessoa foi de, olha só, adultos R$15, crianças R$7 cada lanche. Então nós temos a letra A. Quanto custou o lanche dos adultos? Quanto custou o lanche das crianças? Qual foi a despesa total? Então, verifiquem quantas pessoas são, quantos adultos, quantas crianças, cada um lanchou, teve o seu lanche e o valor de cada um, tá? Então, vocês vão fazer toda essa manobra, toda essa multiplicação. Use a multiplicação para resolver, que nós estamos falando de multiplicação, tá certo? E vejam, quando tiver para multiplicar, multiplica. Se tiver só como fazer uma subtração ou uma adição, aí vocês partem para elas, tá certo? Então, façam todos esses cálculos e respondam as letras A, B e C, que já eu volto para a gente fazer a correção. Vou dar um tempinho bem hábil, tá? Para vocês fazerem direitinho.
Então vamos lá, turma, olha só, vamos ler novamente para entender com calma o que está pedindo o nosso problema. A família de Izzy foi fazer um lanche. Ao todo foram 19 pessoas, 7 adultos e 12 crianças, certo? O valor gasto por pessoa foi de adulto, cada adulto gastou R$15 e cada criança gastou R$7. Então, está perguntando primeiramente, quanto custou o lanche dos adultos? Olha só, foram quantos adultos? 7, não é mesmo? Foram 7 adultos. O lanche de cada um, quanto que foi? R$15. Então, nós vamos fazer o quê? Multiplicar 15 vezes 7. Simples assim, para a gente saber quanto que custou o lanche dos adultos. 7 vezes 5, 35, da mesma forma que a gente faz lá, aquela adição, coloca um e eleva o outro para outra casa, tá? Então, olha só, 7 vezes o 5 é um total de 35. Então, eu coloco o 5 e elevo o número 3. A multiplicação, ele multiplica número por número. 7 vezes 5 e multiplica aqui. O que veio para cá, ele soma. Certinho? Vamos voltar, olha. Deixa eu voltar aqui para ver isso daqui com vocês aos poucos, ó. A multiplicação, o multiplicando e o multiplicador, né? Então, ele multiplica esse com esse, multiplica esse com esse. Se tiver outro, ele multiplica também, mas aqui não tem. Então, ele vai multiplicar 7 vezes o 5, vai multiplicar 7 vezes o 1. Se tiver algum número aqui que foi elevado, ele vai somar, tá certo? Então, vamos lá. 7 vezes 5, 35, certo? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Mais 3, olha só, mais 3 que veio aqui, 10. Certo? Então, vai ser aqui, quando a gente for preencher. Quanto custou o lanche dos adultos? Ó. Aqui, tá bom? Agora, como é que a gente vai saber? Quanto custou o lanche das crianças? E, pessoal, olha, são quantas crianças ao todo? São 12 crianças, né? Cada criança gastou quanto com cada lanche? 7. Então, eu vou fazer o quê? 7 vezes o 12. Ou 12 vezes o 7. Tanto faz, tá bom? Então, vamos lá, multiplicar. 7 vezes 2, 14, tá? 7 vezes 1, 7. Mais 1 que foi 8. Então, está aqui, ó. Quanto que custou o lanche das crianças, ó? R$84, certo? Qual foi a despesa total? Para eu saber quanto que foi a despesa total, gente, o que que eu faço? Eu pego o total do lanche dos adultos, mais o total do lanche das crianças e vou fazer o quê? Uma multiplicação? Não tem como, tá? Eu vou fazer uma adição, aí já vai entrar aquela outra que nós estávamos estudando, vai entrar a adição. Vou pegar o total de lanche, total que deu o lanche dos adultos, que foi R$105, o total que deu o lanche das crianças, que foi R$84, e vou somar, tá? 5 mais 4, 9, 0 mais 8, 8, e aqui eu só baixo o 1. Vamos responder agora as perguntinhas, olha só. Quanto que custou o lanche dos adultos? R$105. Quanto custou o lanche das crianças? R$84. Qual foi a despesa total? As 19 pessoas nesse lanche aí da família da Isis. Ao todo, as 19 pessoas gastaram quanto? Gastaram R$189, tá? Juntando quantos gastaram os adultos com as crianças, ao todo foram gastos R$189. Certinho? Então, façam prints, tirem fotos direitinho, tá? E vamos passar para a nossa de número 2. Francisca está comprando uma geladeira e avaliando as formas de pagamento oferecidas. Comprando à vista, ela terá desconto de R$185.
pagando apenas R$ 1.665. Ou pode comprar em 5 parcelas iguais. Compare as formas de pagamento oferecidas e responda. Olha só, na primeira aqui, o que ela pergunta? Qual é o valor da geladeira sem o desconto? Como é que você vai descobrir? Resolva aí que eu volto já já. Então vamos lá, crianças, olha só o que foi que aconteceu aqui. A Francisca, ela está comprando uma geladeira e ela está avaliando as formas de pagamento oferecidas, não é isso? Comprando à vista, ela terá desconto de R$ 185, pagando apenas R$ 1.665. Então vejam só, ela só vai pagar esses R$ 1.665 se ela comprar à vista, porque ela vai ter esse desconto aqui, tá? Ou também ela pode comprar em 5 parcelas iguais. Então, compare as formas de pagamento oferecidas e responda. Qual é o valor da geladeira sem o desconto? Qual que é o desconto? O desconto é de R$ 185. O valor da geladeira é quanto? Para eu saber, eu tenho que pegar o quê? Os 1.665, né? Isso que com desconto ela vai pagar somente 1.665. Então, eu vou pegar o quê? Esse valor e vou somar com desconto, tá? Para mim saber quanto que é o valor da geladeira sem o desconto. Porque esse valor que ele me deu aqui foi dando um desconto de R$ 185. Se der o desconto de R$ 185, ela paga apenas R$ 1.665. É só prestar atenção na interpretação, tá ok, crianças? Então, se é sem desconto, a gente tem que somar com esse desconto de 185, porque ele não nos deu aqui esse valor total e nós vamos ter que descobrir, nós vamos somar. 5 mais 5, 10, certo? 1 mais 6, 7, 7 mais 8, 15, 1 mais 6, 7, 7 mais 1, 8 e aqui eu baixo o 1, tá ok? Então, qual é o valor sem o desconto? R$ 1.850, tá? Então, a geladeira, ela custa R$ 1.850. Se ela tiver um desconto de R$ 185, que ela vai pagar R$ 1.665. Deu para entender direitinho quanto é que a dona Francisca vai pagar aí, sem o desconto? Olha só. Vamos ver aqui o que vai acontecer. O vendedor, ele ofereceu também para a Francisca a oportunidade de pagar a geladeira em 8 parcelas de R$ 210. Qual será o valor pago pela geladeira com essa forma de pagamento? Olha só, se ela vai pagar em 8 parcelas de 210, ela vai pagar o quê? 210 mais 210 mais 210 8 vezes, não é isso? Primeira parcela aqui, né, que vem, olha, segunda, terceira, tá bom? Então, ela vai pagar dessa forma, tá certo? Pra gente saber qual é o valor que vai sair no final com essa forma de pagamento, nós vamos somar 210 mais 210 mais 8 vezes? Não, a gente só faz uma multiplicação, tá? Pega o 210 e multiplica 8 vezes para a gente saber quanto é que vai sair essa geladeira aqui da dona Francisca, certo? Então, olha, esse 8 ele vai fazer o quê? Multiplicar o 0, multiplicar o 1 e multiplicar o 2, certinho? Vamos lá? 8 vezes o 0, 0. 8 vezes o 1, 8.
8 vezes o número 2, 16, certo? Então, qual será o valor pago pela geladeira com essa forma de pagamento? Então, pagando dessa forma, a geladeira vai sair a R$ 1.680, tá vendo? Então, à vista ela sai de um preço, ela tendo desconto de outro e ela parcelando sai R$ 1.680, porque também foi lhe oferecida essa oportunidade, tá certo? Então, façam aí as continhas de vocês, as anotações e vamos para uma outra questão, certo? Olha só, a de número 3. Observe esta sala de aula e responda. Essas carteiras estão em disposição retangular? Registre o total de carteiras dessa sala. Então, vamos lá. Olha só o tamanho dessa sala. Então, responda essa perguntinha que ele está fazendo no início e eu quero o total que tem de cadeiras nessa sala, tá certo? Um minutinho para vocês responderem. Então, vamos lá? Olha só. Observe esta sala de aula e responda. Essas cadeiras estão em disposição retangular? Estão, né? Isso é só a gente verificar, ó. Elas estão em disposição retangular, certo? Então, a resposta aqui é sim, tá ok? Registre o total de carteiras dessa sala. Nós vamos contar, gente, um a um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contar uma a uma nessas cadeiras? Não, porque nós já sabemos resolver essas questões multiplicando, não é mesmo? Somente sabendo a quantidade que tem em cada coluna e a quantidade que tem em cada linha. Então, olha só, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos fazer aqui, olha, 5 vezes 6. Ou poderia ser também 6 vezes 5? Sim, certo? Então, não precisa sair contando se ela estiver na disposição retangular. Tudo direitinho, certo? Em ordem, tudo bem, como é que se diz? Esqueci o nome. Tiver tudo ajeitadinho, certo? Conforme está aqui, o que acontece? A gente só faz multiplicar. Vê quantos que tem na linha, quantos que tem na coluna e multiplica que dá certo, tá bom? Então, façam as anotações que nós vamos para uma próxima questão, tá? Olha só aqui o número 4. Colei 5 figurinhas em cada página de um álbum. O álbum tem 66 páginas. Quantas figurinhas eu colei? Então, tá bem simples, basta fazer uma multiplicação, tá certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa multiplicação, verifiquem quantas figurinhas tem e quantas páginas tem esse álbum, tá bom? Que multiplicando dá pra gente sair um resultado. Já, já.
Então, vamos lá, terceiro ano, resolver? Olha só, colei 5 figurinhas em cada página de um álbum. O álbum, ele tem 66 páginas, então eu tenho um álbum e em cada álbum eu colei 5 figurinhas, tá certo? Quantas figurinhas eu colei ao todo? Então, eu já preenchi as 66 páginas com 5 figurinhas cada um. O que eu faço? Faço a multiplicação. Pego a quantidade de páginas e quantas figurinhas eu coloquei em cada página. Pronto. Não precisa eu colocar o número 5 66 vezes e somar. É só fazer a multiplicação. Tá vendo como ela nos ajuda bastante? Então, vamos lá. Esse 5, ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar esse primeiro 6 e vai multiplicar esse também, certo? Então, olha só. 5 vezes 6, 30, certo? Eleva o 3 lá para o outro, que depois nós vamos somar. 5 vezes 6, 30, não é isso? E esse daqui que veio, mais 3, 33. Então, ao todo, quantas figurinhas eu colei no meu álbum? Ao todo, nesse álbum, eu colei 330 figurinhas, tá certo? Essa é a resposta final. Olha o problemeiro, ele pergunta aqui. Quantas figurinhas eu colei? Colei 330 figurinhas. Certinho? Tira um print, façam a foto de vocês, tá? Ok? Vamos para mais uma questão. Olha só. São 5 aranhas. Cada uma tem 8 pernas. Quantas pernas há ao todo? Olha só, vamos ver as 5 aranhas bonitinhas aqui. Vocês lembram daquela atividade que nós fizemos com os cavalinhos? Pois é da mesma forma com essas aranhas, tá certo? Então, eu tenho quantas aranhas? 5. E cada uma tem quantas? 8 pernas. Eu vou fazer o quê? Pegar o quê? 5, a quantidade de aranhas e a quantidade de pernas que cada uma tem e vou fazer uma multiplicação. Não precisa eu pegar e colocar, essa tem 8, 8, mais 8, mais 8, não, de jeito nenhum, tá? Então, eu só pego e faço a multiplicação. Quantidade de aranhas mais a quantidade de pernas que tem mais uma, cada uma. Então, eu chego a um resultado. 5 vezes 8, quanto que são? 40. Pronto. Qual que é a pergunta desse problema? Quantas pernas há ao todo? Quantas pernas ao todo? 40 pernas, tá bom? Ao todo são 40 pernas, juntando as 5 aranhas, tá certo? Anotaram direitinho? Vamos para mais uma questão? Olha só. Para montar uma biblioteca, as crianças de uma escola organizaram os livros por assunto em várias pilhas. Observe e responda. Então, aqui estão as pilhas de livros e algumas perguntinhas que eu vou deixar para vocês tirarem fotos, tirarem prints, interpretar e responder e passar para a professora de vocês, tá certo? Então, tem a questão 6 e as letras A, B e C. Leiam com calma e façam a interpretação, tá ok? A nossa aula de hoje fica por aqui e até a próxima.